Fazer a leitura hoje a partir do versículo 36, tá? De Atos 15, versículo 36, e depois nós vamos ler todo o capítulo de número 16 de Atos, tá? Nossa, pastor, mas é muito. Bíblia é que nem chocolate, quanto mais melhor, né? Que a gente possa ser alimentado então com esse capítulo de Atos 16 e um pouquinho de Atos 15. Irmãos, eu sei que é fácil a gente perder a atenção, tá? Não tem como segurar a criançada também. Nós estamos num período de férias da maioria dos irmãos. Vocês notaram que a gente está até sem projeção aqui das músicas, sem a escola das crianças, mas a partir da semana que vem tudo vai voltar ao normal, graças a Deus. Mas irmãos, eu peço a atenção de todos para fazer essa leitura, que a gente não venha ler apenas por ler, mas tentando entender tudo o que está se passando aqui, tá? É uma narrativa de uma história, eu vou explicar melhor depois, mas é importantíssimo nós fazermos essa leitura com atenção. Então, Atos, capítulo 15, a partir do versículo 36, nós vamos fazer a leitura também de todo o capítulo 16, e assim está escrito: Decorridos alguns dias, Paulo disse a Barnabé: Vamos visitar os irmãos em todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas para Paulo parecia não fazer sentido levar consigo quem desde a Panfilha havia se afastado deles e não os acompanhara no trabalho. E a divergência entre eles foi tão grave que se separaram um do outro, e Barnabé, levando Marcos consigo, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu confiado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. E chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que ele o acompanhasse. Tomou então e o circuncidou, por causa dos judeus que viviam na região, porque todos sabiam que seu pai era grego. À medida que passavam pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para serem obedecidas. Dessa forma, as igrejas eram firmadas na fé e a cada dia cresciam em número. Atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram perto da Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram para Troade. De noite, Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe: Vem para a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Navegando de Troade, fomos em linha reta para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. De lá fomos para Filipos, colônia romana, e a cidade mais importante desse distrito da Macedônia. Ali ficamos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentados falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: Se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E nos compeliu a isso. Aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador, e que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles nos anunciam o caminho da salvação. E ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: Eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora, ele saiu. Quando viram que a esperança do lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens que são judeus estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar nem praticar. A multidão investiu contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas,
mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos os escutavam. De repente houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa, e levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles, e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram soldados com a seguinte ordem: soltai aqueles homens. E o carcereiro transmitiu a Paulo essas palavras. Os magistrados mandaram que fossem soltos. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo lhes respondeu: sendo nós cidadãos romanos, espancaram-nos publicamente, sem termos sido condenados, e nos colocaram na prisão. Agora as escondidas mandam-nos sair? De modo nenhum, que venham eles mesmos e nos soltem. E os soldados foram dizer isso aos magistrados, os quais ficaram com medo quando souberam que eles eram romanos. Então vieram, pediram-lhes desculpas, e levando-os para fora, suplicavam que se retirassem da cidade. Eles saíram da prisão e foram para a casa de Lídia. Ao verem os irmãos, os encorajaram e depois partiram. Irmãos, na semana passada nós meditamos no capítulo, um dos capítulos mais importantes da história da igreja, que foi Atos 15. Nós temos o costume aqui da igreja de estudar um livro por vez. Nós começamos em Atos 1, versículo 1, e vamos até o final de Atos, se assim o Senhor permitir. E com todos os livros da Escritura assim. Por quê? Porque é muito mais fácil, né? Não é difícil pegar um filme, no meio do filme olhar uma parte e entender todo o filme. Então nós temos o costume de ouvir toda a carta, tá bom? E na semana passada, então, nós vimos em Atos 15 decisões da igreja, decisões dos presbíteros, decisões dos apóstolos, que não foram decisões que eles tomaram da cabeça deles, mas lembrando que eles andaram com Jesus 3 anos e meio, lembrando que Jesus morreu, ressuscitou, e depois de ressuscitar ficou 40 dias conversando com eles, ensinando eles sobre o reino de Deus. Então Jesus ensinou os apóstolos princípios para que eles decidissem todas as questões da igreja. E surgiu aquela questão de o que deve ser observado do Antigo Testamento, da lei de Moisés. E na semana passada nós vimos toda essa discussão e vimos que os apóstolos então tomaram algumas decisões, e eles foram de igreja em igreja, visitando igreja em igreja, cidade em cidade, ensinando a sã doutrina. Ao contrário de muitos que falam que a doutrina não é importante, na verdade a Bíblia está nos dizendo que dessa maneira a igreja era fortalecida, ou seja, conhecendo a doutrina. A palavra doutrina significa ensino. Jesus disse que os apóstolos deveriam ir a todo mundo, pregar o evangelho, batizar as pessoas incrédulas que agora estavam crendo, e ensinando-vos tudo que eu vos ensinei, ensinando-vos a guardar. Ou seja, nós precisamos do discipulado, aprender todos os ensinamentos de Jesus, tá bom, irmãos? E hoje então nós estamos vendo aqui, olhe para a sua Bíblia aí, versículo 36, que decorrido alguns dias dessas decisões, Paulo disse a Barnabé para visitar todas as cidades. Vejam bem, o apóstolo Paulo, o velho apóstolo, ele aqui entende que a igreja, ela tem um lugar central no reino de Deus, na missão de Deus e na obra de Deus. Eu comecei o culto aqui hoje falando sobre o reino de Deus. E o reino de Deus, ele começa, ele é promovido, ele é plantado, ele é iniciado dentro de nós, e mais precisamente por meio da igreja no mundo.
A igreja é a filha de Sião, tá? A igreja é a Jerusalém celestial, a igreja é o povo de Deus, a família de Deus, os filhos de Deus, o reino de Deus, pelo qual o Senhor reina. E então, Deus escolheu a igreja para ser fundamental em sua obra. Então tudo aquilo que o Senhor faz, Ele faz por meio da igreja. Paulo sabia disso, e Paulo sabia que a igreja, ela é bem definida, e ela se estabelece em localidades, é aquilo que os missiólogos chamam de igrejas locais. Existe a igreja invisível, segundo os teólogos, esse termo você precisa aprender, igreja invisível, que é a igreja, que é a reunião de todos aqueles que creram em Deus, desde o Antigo Testamento até hoje, que nós não sabemos quem são, por isso é invisível. Nós não olhamos o coração de cada um para saber se realmente cada um que está aqui tem fé em Cristo. Essa é a igreja invisível, e existe a igreja visível, é essa aqui que nós estamos vendo. Então Paulo sabia que a igreja invisível só existe pela igreja visível. De cidade em cidade existem pequenas igrejas locais a quais o Senhor faz. E Paulo sabia que era imprescindível que essas igrejas fossem saudáveis. E as igrejas são saudáveis com bom ensinamento, com a boa doutrina. Então eles tomam viagem para visitar os irmãos em todas as cidades onde eles tinham anunciado a palavra do Senhor antes, para ver como estão. E no versículo 37 nos é dito que Barnabé queria levar também João Marcos. Só que se nós formos ler todo o livro de Atos, João Marcos desistiu da missão um tempo atrás que estava com Paulo, ficou com medo. Então Paulo disse: esse eu não quero mais. Paulo era um homem meio bruto, né? Meio truculento, e ele disse que João Marcos não era bom, não era firme na lida, não era, como dizem os gaúchos aqui, pau-ferro, né? E não queria mais saber de João Marcos. Olha só o versículo 38: para ele não fazia sentido levar quem desde a Panfilha havia se afastado deles e não os acompanharam no trabalho. E a discussão foi tão grande entre ele e Barnabé, olha lá no versículo 39, a divergência entre eles foi tão grave que eles se separaram. Barnabé falou: então é o seguinte, eu pego João Marcos, eu acho que ele vai dar um guri bom, ele vai aprender, ele se arrependeu dos erros dele, ele é firme na lida, eu vou levar ele para um lado e tu vai para outro lado então, Paulo. E assim nós aprendemos que a igreja não precisa concordar em tudo também, né? Nós podemos ter divergências em coisas secundárias, tá bom? Nas coisas essenciais nós devemos ter unidade, nas não essenciais nós devemos ter liberdade, e em tudo caridade, como disse Santo Agostinho. Então no versículo 40 nós vemos que Paulo escolhe Silas e parte para um lado, confiado à graça do Senhor, e passa pela Síria, Cilícia, e começa a fortalecer as igrejas. Do versículo 1 ao 3, no capítulo 16, nós vemos então Paulo e Silas em Listra e Derbe. Olha lá o que diz o versículo 1, eles chegam em Derbe e Listra, e o que acontece ali? Paulo escolhe Timóteo, porque sem pastores e plantadores, sem presbíteros, não existem igrejas saudáveis e verdadeiras. Timóteo era o homem que estava se destacando naquela igreja local por sua piedade, e todos os irmãos davam bom testemunho dele. É o que diz o versículo 2: os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. É importantíssimo que aqueles que aspiram, que desejam trabalhar na obra do Senhor, tenham um bom testemunho da sua comunidade de fé. E tendo esse bom testemunho, Paulo, muito sábio, ele pede para Timóteo acompanhar ele nas viagens missionárias para então entrar no seminário, né? O seminário antigamente não era uma faculdade com professores, mas era uma viagem missionária onde você ia com um missionário, um apóstolo, e passava todos os sofrimentos missionários, fome, sede, frio, roubo, né? Naufrágio, e ali você aprendia a amar os irmãos, a amar uns aos outros e amar a Deus. Paulo leva esse rapaz e ele circuncida o rapaz, né? Timóteo. O que é circuncidar? É arrancar a pelezinha ali do órgão genital masculino. Os judeus faziam isso, era um sinal que Deus tinha ordenado ao seu povo, que removesse aquela pelezinha excessiva do órgão genital masculino quando a criancinha tinha 8 anos, simbolizando que o povo de Deus, ele não é um povo carnal, tá? Aquele prepúcio, aquela carne simboliza carnalidade, ou seja, o povo de Deus não tem carnalidade, o povo de Deus é um povo puro, tá? Por que Paulo pede para Timóteo se circuncidar? Porque uma das estratégias de Paulo
uma das estratégias missionárias de Paulo era ir nas sinagogas aos sábados, e os judeus deixavam Paulo ensinar. Só que Paulo, ele dizia que ele era judeu e fariseu, por isso ouviam a Paulo. Mas se ele levasse com ele um judeu não circuncidado, então ele não teria crédito nas sinagogas. Então, por amor à missão, Timóteo adulto, uma cirurgia que dói, tá? Por amor à missão, ele deixa-se circuncidar. Isso nos ensina também que implica sacrifício entrar na obra de Deus e na missão de Deus. Naquela época não era como hoje, né? Que tinha todos os benefícios que nós temos nos hospitais, mas doía muito essa cirurgia e demorava muitos dias para passar a dor. E a partir do versículo 4, então, nós vemos que à medida que passavam pelas cidades, olha aí na sua Bíblia, você tem que usar sua Bíblia no culto, entregavam aos irmãos as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para serem obedecidas. Ou seja, não havia uma votação nas igrejas sobre quais doutrinas iam ser abraçadas ou não. Não havia uma votação na igreja para decidirem todas as coisas. Eles levaram a sã doutrina, a doutrina dos presbíteros, a doutrina dos apóstolos, e nessa reunião anterior em Atos 15, nós vemos também que não houve votação, ou seja, dentro da igreja do Senhor, todos participam, todos confirmam as decisões decididas ali, mas há uma proeminência para os presbíteros decidirem, porque pessoas imaturas e recém-convertidas não podem decidir coisas importantíssimas para o futuro da igreja, tá bom? É o que nós vemos aqui, que cristãos imaturos não podem decidir, que presbíteros decidem de acordo com a sã doutrina sobre questões vitais, que a doutrina, a confissão da igreja é uma questão essencial. Ou seja, Paulo e esses missionários fizeram questão de passar de cidade em cidade para que ficasse bem claro no que a igreja cria. É uma tragédia, irmãos, a nossa igreja moderna. Antigamente, no tempo de Martinho Lutero, um monge, proeminente da reforma protestante, o que mais desesperava Lutero é que quando ele andava no meio do povo comum, ele perguntava para as mulheres do campo, para os homens das ruas e das vilas: em que você crê? E ele dizia: nós cremos no que a igreja crê. E aí então ele perguntava: e no que a igreja crê? Ele fala: naquilo que nós cremos. Ou seja, o povo comum não sabia dizer no que eles criam, era a fé do carvoeiro que eles chamavam, das pessoas simples. O povo não sabia no que cria, o povo não sabia nenhuma doutrina sobre nada, nenhum ensinamento sobre nada de Jesus Cristo e sobre nada da igreja, e o que a igreja impunha sobre eles, eles tinham que abraçar, porque eles nem liam as escrituras, tá bom? Então, nós vemos aqui que os verdadeiros pastores, eles se esmeram no ensino da palavra. É cansativo, exige muito entendimento, exige muito esforço. Um culto como esse, calor, dá sono, versículo por versículo. Mas a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina, que é fundamental entendermos as escrituras, entendermos aquilo que nós estamos lendo. Não basta nós pegarmos um versículo isolado e tirar várias aplicações e despedir o povo tem que entender, o povo tem que conhecer aquilo que crê. Então os apóstolos, os missionários vão de igreja em igreja ensinando as confissões, as doutrinas, as questões essenciais. As pessoas tinham dúvidas sobre a fé, então eles passavam grandes tempos, grandes períodos. Às vezes eles ficavam 6 meses em uma igreja, 1 ano em uma igreja. E não é como hoje em dia, que as pessoas acham 1 hora de palavra muito longa. Não é como hoje em dia, que as pessoas acham um estudo bíblico de 1h30 muito longo. A Bíblia nos conta, por exemplo, em Atos 20, que Paulo passou a madrugada inteira tirando dúvidas daqueles irmãos. Ou seja, eles sentavam 100 horas para começar e 100 horas para acabar. Simplesmente eles ficavam ali perguntando sobre tudo. E Paulo ficava ali a ponto de um jovem dormir, a Bíblia fala, e ele cair da janela, Eutico. E Paulo teve que orar para ele ressuscitar. Não era só antigamente que dava sono na gente ouvir a doutrina de Deus, por causa da nossa natureza pecaminosa e cansada. Mas nós temos que nos esforçar. Então nós vemos que o propósito da doutrina e do ensino é a obediência e a santificação. A partir do versículo 6, nós vemos ali que atravessaram outra região, a região da Frígia e Gálata, e eles foram impedidos pelo Espírito Santo. E você vai perguntar: pastor, como é que o Espírito Santo impediu eles? O Espírito Santo segurou o pescoço deles? Nós não sabemos, a Bíblia não fala.
E a Bíblia também nos ensina que as coisas ocultas pertencem ao Senhor. Eu fico impressionado a quantidade de cristão que quer saber aquilo que Deus não revelou na palavra, né? João Calvino dizia que essa curiosidade é uma curiosidade pecaminosa. Aquilo que Deus não nos revela, Ele não quis nos revelar. Aonde a Bíblia se cala, nós também nos calamos. Esse é um princípio bíblico. Então, provavelmente, Paulo sentiu a convicção de que não deveria ir, ou alguma evidência externa aconteceu, nós não sabemos, é inútil conjecturarmos. Mas quando eles chegam perto da Mísia, versículo 7, eles tentam ir para, versículo 8, então quando eles passam pela Mísia, eles descem para Troade e vão dormir. De noite, Paulo tem uma visão. Nela, um homem da Macedônia, ele suplicava para que eles atravessassem o rio e fossem ajudar eles. Olha só, que coisa tremenda, Paulo está dormindo. E então, pastor, Deus fala com a gente por meio de sonhos? Claro que Ele fala. O meio ordinário de Deus falar conosco é por meio da palavra. O meio extraordinário de Deus pode ser por meio de um sonho, por meio de uma profecia. Mas, pastor, como é que eu vou saber quando que é Deus? Você vai saber quando que é Deus, porque Ele vai fazer com que você saiba se é Ele que está falando, né? Então, quando eu mando uma carta para alguém, quando eu quero falar com alguém, eu me certifico de que a pessoa saiba que é eu que estou falando com ela. Assim também é o Senhor. Mas, pastor, com que constância isso acontece? Muito pouco, tá? A maioria do que a gente vê aí de profecia é profetado, tá? E de visão aí não tem nada a ver com Deus. A gente tem que cuidar, porque a Bíblia fala que aquele que sonha apenas sonha, mas a palavra do Senhor, né, é como um martelo que esmiuça a penha. Então, o meio comum de Deus falar é por sua palavra. Nós não devemos buscar essas coisas. Se Deus quiser de forma extraordinária falar dessa maneira, amém. A forma ordinária, né, de nós comermos é como? Plantando e colhendo. Mas se Deus quiser fazer crescer um pé de milho onde não plantou, Ele pode fazer? Pode, mas a gente vai ficar esperando isso? Não, a gente vai plantar e colher. Então, se você quer ouvir o Senhor, vá para a palavra do Senhor, que é o meio ordinário. Se Ele quiser falar de maneira extraordinária, tudo bem. Aqui ele fala de maneira extraordinária com Paulo e mostra algo extremamente importante, que é o Espírito Santo quem planta uma igreja. É o Espírito Santo quem começa uma igreja. Não havia igreja na Macedônia. Essa cidade de Filipos era a cidade mais importante do mundo grego, do mundo antigo. Era em homenagem ao pai de Alexandre o Grande, Filipe, que se chamava Filipos essa cidade. Era a região principal da Macedônia. E lá não tinha igreja nenhuma. E o Espírito Santo então queria uma igreja lá. Deus queria uma igreja lá. É Deus quem planta uma igreja. E como é que Ele planta uma igreja? Ele coloca no coração de um plantador que naquele lugar precisa de uma igreja. Foi assim que o Espírito Santo falou com Paulo. E então, quando Paulo tem a visão, versículo 10, logo procura partir para a Macedônia, concluindo que Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui e lembrar a todos e atentar a todos que eles estavam apenas visitando as cidades onde já havia igrejas. Ou seja, Deus mudou os planos deles. Deus mudou os planos. O plano era edificar as igrejas que já existiam. E no meio dessa viagem, simplesmente Deus diz: agora nós vamos mudar os planos e nós vamos plantar uma nova igreja. E então eles obedecem. No versículo 11 nos é dito que eles navegam para Troade e vão em linha reta para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. E então finalmente chegam em Filipos. Olha lá o versículo 12. De lá fomos para Filipos, colônia romana, a cidade mais importante desse distrito da Macedônia. Ali ficamos alguns dias. Então, se você abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, é a carta que Paulo escreve para essa igreja aqui, tá? Se você abrir a sua... Provavelmente ele estava escrevendo para Lídia essa carta, que foi a senhora que abriu a sua casa para que a igreja começasse ali na sua casa. Tá bom? Aqui está a história de todas as igrejas da Bíblia que foram plantadas. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios, vai ter a história da igreja que começou em Éfeso aqui no livro de Atos. E assim todas as igrejas, menos a carta aos Romanos, que ninguém sabe como começou a igreja em Roma, provavelmente com os cristãos que fugiram da perseguição, tá? Da dispersão. Então nós vemos, olha a estratégia missionária de Paulo, versículo 13. No sábado, por que no sábado? Porque todos os judeus que temiam a Deus guardavam o sábado. Então Paulo no sábado, geralmente quando ele estava em Israel, ele procurava uma sinagoga. Mas agora ele não estava em Israel, ele estava num mundo gentílico.
Mas com certeza haveria ali alguns judeus, haveria alguém que temia a Deus, porque Deus mostrou isso para ele numa visão. E geralmente os tementes a Deus iam para a beira dos rios, que eram os lugares mais calmos, e lá eles iam fazer as orações. Então Paulo era um grande missionário, e ele vai exatamente naquele lugar onde provavelmente as senhoras se reuniam ali, né? E não é só hoje em dia que as senhoras dominam a igreja, né? Nas reuniões de oração, na diaconia, né? Pela falta de hombridade dos homens, os homens quererem trabalhar, muitas mulheres têm que sair à luta pelo pão e trabalhar por ela e pelo marido. Por causa da falta de vergonha na cara dos homens de não ensinar a palavra de Deus em casa, não ir à igreja, não ser um homem de Deus, muitas das mulheres têm que tomar a frente, né, e lutar em favor da sua família. Isso também acontecia nessa época, e essas mulheres estavam ali reunidas orando, né? É o que diz o versículo 13, no sábado eles vão para a beira do rio, onde eles julgam haver um lugar de oração, sentado, olha quem eles falavam, há mulheres ali reunidas, né? As senhoras da igreja que os jovens desprezam, mas são elas que sustentam a igreja com as ofertas e com suas orações e com a sua piedade. Essa garotada tinha que aprender muito com as senhoras. E no versículo 14, uma das mulheres que ouvem, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, ela era uma mulher bem sucedida, ela era da cidade de Tiatira, ela era temente a Deus. O Senhor abre o coração de Lídia. Aqui a gente aprende que é o Espírito Santo quem convence da palavra de Deus. É Ele que abre o coração da pessoa para entender o Evangelho. E aqui Ele abre o coração de Lídia para que ela acolha as palavras de Paulo. Então no versículo 15, ela é batizada e todas as pessoas de sua casa. Provavelmente ela tinha muitos escravos que trabalhavam para ela. Então todas as pessoas da sua casa são batizadas. Então nós vemos aqui, do versículo 13 ao 15, a estratégia missionária de Paulo, a conversão de Lídia, né? O motivo da visão, olha que maravilha, Deus deu uma visão, mudou toda a missão, toda a viagem para Paulo ir lá, porque uma senhora estava orando e precisava ser batizada. Deus moveu os céus e a terra, né, por causa de uma pessoa. Os maiores sermões de Jesus foram para uma pessoa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. O versículo mais conhecido da Bíblia estava só ele e Nicodemos, não tinha milhares ouvindo ele, né? Quando ele fala com a mulher samaritana, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede, estava só uma pessoa. E assim é o nosso Deus, Ele se preocupa com cada um de nós, Ele está com seus olhos atentos. A Bíblia fala em Provérbios 15, versículo 3, que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, a fim de procurar os bons e os maus. Então Lídia pede, por favor, fiquem uns dias lá em casa, lá tem um quartinho lá nos fundos, vocês podem comer lá, vocês podem ficar um tempo. Deus sempre providencia para o missionário uma comida, né, um teto, que coisa boa. Cuidado de Deus com os missionários por meio dessa irmã. Nós vemos aqui, então eles vão lá, provavelmente fazem o culto, batizam as pessoas da casa dela, batizam Lídia, né? Então ficam ali uns dias. Do versículo 16 ao 24, eu vou acelerar um pouco, irmãos, não vou de versículo em versículo, mas a gente vê que o diabo tenta atrapalhar a missão. O diabo é real, tá bom, irmãos? Nem tudo é o diabo. Na verdade, a maioria das coisas que atribuem ao diabo não é o diabo, né? O diabo tem as costas largas, né? A pessoa fala, o diabo se levantou lá no meu trabalho, eu vou ser demitido. Mas o cara chega todo dia meia hora atrasado, né? Aí o diabo está se levantando na minha família, pastor, mas ele não lê a Bíblia em casa, né? Então o diabo é esse camarada, né? Só pode ser. Pastor, caí com a minha namorada em pecado. O diabo só tocou o play na música, né? Vocês ficaram sozinhos dentro do apartamento, então não foi o diabo, né? Então o diabo tem as costas largas. Mas aqui era verdade, o diabo estava possuindo mesmo essa menina aqui, e ela ficava incomodando eles e gritando, olha aí, esses são os filhos de Deus abençoados. Parece uma coisa bonita, só que para esse povo gentílico era uma nova religião chegando, e essa nova religião não era vista com bons olhos, porque o imperador em Roma, ele definia as religiões que eram permitidas e não eram permitidas ter. E ainda não havia religião cristã, então era uma religião desconhecida. Tanto é que essas mulheres estavam orando aonde? Na beira do rio, né? Vocês viram essa semana, anteontem foi destruída uma igreja na China, de 50 mil membros. O governo chinês destruiu a igreja, porque todas as religiões na China devem honra ao imperador, e elas têm que jurar lealdade ao império e não trazer novos costumes. E essa igreja não se adequou. 50 mil irmãos nossos estão sem igreja lá, por causa dessa igreja lá na China que foi destruída. Foi agora, dia 15
Foi agora, esse final de semana, que aconteceu isso. Lá também não era assim, chegar numa cidade e simplesmente pregar o que quisesse, falar o que quisesse, não era assim que funcionava. Então essa mulher gritando e alarmando, na verdade estava atrapalhando. Notem que Paulo não pega de primeira e põe a mão na cabeça dela e expulsa o demônio, porque Paulo acredita que por meio do ensino da palavra ela pode ser liberta. Mas depois de alguns dias incomodando, ele diz: chega, pelo amor de Deus, tá, vem cá, bota a mãozinha na cabeça dela e sai, demônio maldito. Ele não faz entrevista com o demônio, né? Ele não faz entrevista, ele não quer conhecer o demônio, ele não quer intimidade com ele, ele só expulsa o demônio, bem diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Então, nós estamos vendo aqui do versículo 16 e 24, que essa menina, essa mulher, ela era uma adivinhadora, como tem hoje em dia, né? Essas mulheres que tiram carta e tal, essas ciganas que pedem dinheiro na rua, e então os donos dela, ela era uma escrava, ganhavam muito dinheiro com isso. Então quando saiu o demônio de dentro dela, ela parou de ter esse dom, porque na verdade era um dom de adivinhação, um dom maligno, um dom que vinha das trevas, né? E aí eles começaram a perder dinheiro. Puxa vida, perdemos nossa galinha dos ovos de ouro, prendam esses caras. Então eles foram e pediram para prender eles, porque eles estavam ensinando costumes diferentes. É o que diz no versículo 21, eles divulgam costumes que a nós romanos não é permitido acatar nem praticar. Então é dito que espancaram eles muito, olha lá o versículo 23, e colocaram eles no presídio, né? Camburão para Paulo e Silas. Então eles ficam lá até mesmo com os pés amarrados, olha o versículo 24. O que eles fazem? Versículo 25, um culto. Eles tiram os olhos das circunstâncias e colocam os seus olhos em quem Deus é. Assim o cristão deve viver. Ele tira os olhos das circunstâncias e da dificuldade, ele olha para quem Deus é. Isso só acontece quando nós cultuamos, porque o pastor é chato em pedir que os homens façam o culto no lar. Aqui na nossa igreja, para quem está nos visitando, nós temos um manual de culto no lar. Todos os homens eu fico incomodando para que façam o culto no lar. Faça o culto no lar. A piedade no lar é importantíssima. A piedade na prisão é importante. Eles não deixam de fazer o culto no lar deles, porque agora o lar deles é nessa noite a cadeia. E ali eles louvam a Deus, eles adoram a Deus, eles cantam a Deus, e os presos ficam olhando aquilo tudo, apavorados. No versículo 25 nos é dito. E de repente no versículo 26 acontece um milagre. Um terremoto acontece, tá? E as cadeias deles se soltam. Então o carcereiro acorda e ele quer se matar. Por quê? Porque o carcereiro pensa: se eu deixar esses camaradas fugir, eu vou ser cobrado, e a cobrança por escapar um prisioneiro é a morte. Então por isso ele fala: o que eu faço para ser salvo? Meu Deus do céu. Em primeiro momento o carcereiro não está preocupado com a salvação da alma dele. Por isso a gente não pode usar o versículo de Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, porque é uma resposta de Paulo para um homem que achava que ele iria morrer. Ele fala: o que eu faço para ser salvo? Ou seja, para mim não morrer. Aí ele fala assim: crê no Senhor Jesus, que vai ser salvo não só tu, mas tua casa. Paulo, por um espírito de profecia, ele já sabia que a família dele iria se converter, tá? Por isso ele dá essa palavra para aquele homem, de salvação para toda a casa dele. Então o que nós vemos ali é que, incrivelmente, tudo isso estava já planejado por Deus, porque o carcereiro é batizado, a sua família inteira é batizada, eles fazem um culto na casa do carcereiro, novamente tem comida para os missionários, né? Deus é bom. Novamente ali é dito que eles lavaram as feridas dos apóstolos, cuidaram das enfermidades deles, e então, como cordeiros, eles voltam para a cadeia e falam para o carcereiro: fica tranquilo, a gente não vai fugir não, vamos voltar lá para a cadeia, que amanhã Deus vai nos libertar. Era só para vocês serem batizados e salvos que a gente veio aqui. Então eles voltam para a cadeia, se sentam e ficam esperando no outro dia chegar o alvará de soltura, como falam, né? Então no versículo 35 é dito que quando amanhece, os magistrados mandam soldados com a seguinte ordem: soltem aqueles homens. Então o carcereiro transmite aquelas palavras para eles saírem. Mas olha o que acontece no versículo 37. Paulo, ele é muito sábio. Paulo era um cidadão romano. Ser um cidadão romano era como ter o green card nos Estados Unidos ou a cidadania europeia. E ele foi preso sem julgamento. Isso era proibido para um cidadão romano. Ele foi açoitado sem julgamento. Isso era proibido. Então Paulo disse: vocês prendem um cidadão romano às escuras, sem julgamento, e agora querem me soltar às escuras? Não, eu quero que o juiz venha e mande todos os oficiais aí de justiça, eu quero que eles venham aqui e me peçam desculpa.
assim eu vou sair. Por quê? Paulo era arrogante? Não, porque ele queria dar um bom testemunho para as pessoas daquela cidade. Olha como Paulo é sábio. Paulo é sábio, ele sabe que os missionários precisam dar um bom testemunho. Imagina eles irem embora e as pessoas disserem: um tempo atrás apareceu 2 malucos aí perturbando a cidade. Não, o povo ficou pensando: nossa, vem 2 homens aí, fizeram uma injustiça com eles, tiveram até que pedir perdão para eles sair da cidade. É outra visão da igreja, né? Então Paulo, muito inteligente, pede para que soltem ele com pedidos de desculpas. É isso que acontece, né? No versículo 37 e 38 nós vemos ali que os soldados, foram... versículo 39, eles vieram e pediram-lhes desculpas e levando-os para fora, suplicavam, olha só: por favor, seu Paulo, será que o senhor podia fazer a gentileza de sair da cidade? Então, foi bem diferente, do tratamento anterior. Então, do versículo 40 a gente aprende que eles saíram da prisão e foram para a casa de Lídia. Calma, antes da gente sair da cidade, a gente tem que fazer mais um culto. A gente vai lá lá na casa da Lídia, nossa irmã vai fortalecer ela, vai cantar, vai orar, vai encorajar os irmãos. Então depois a gente vai embora, provavelmente com uma comidinha na mala também, um bolinho, uma cuca. E é isso que eles fazem, eles vão lá, fazem o culto, vão abastecidos, tomam um banho provavelmente e se mandam. E aqui a gente encerra o capítulo de número 16. Irmãos, aplicações práticas. Vocês sabem, sempre na primeira metade da palavra é a metade mais cansativa, e depois tem as aplicações práticas. Então, 10 coisas indispensáveis que você precisa saber sobre a igreja. Por que, pastor, o senhor vai falar sobre a igreja? Porque é impossível olhar para o livro de Atos e não enxergar isso, irmãos, que tudo que Deus está fazendo no mundo, Ele está fazendo por meio de igrejas locais. Tudo que Deus faz no mundo, Ele faz por meio de igrejas. Tudo. Então nós precisamos saber muitas coisas importantes sobre a igreja. E eu queria te convidar. A primeira coisa é que a igreja é a comunidade dos chamados e salvos. Então, o que é a igreja, pastor? Se alguém te perguntar, a igreja é a comunidade dos chamados e salvos pela obra de Jesus Cristo, daqueles que foram batizados na Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se tornaram participantes com todos os santos da herança na eternidade. Os cristãos são aqueles que tiveram o coração aberto como Lídia, foram batizados como Lídia, como carcereiro. Esses são os cristãos, batizados em nome do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então eles participam com todos os santos da herança na eternidade. A igreja é a assembleia dos ressuscitados também, ou seja, todos aqueles que estão com Deus agora, que creram no passado e que nós não vemos. Por isso a igreja é a igreja invisível, esse termo que eu falei antes. Ela não está limitada ao tempo e ao espaço, ou seja, existe igreja fora daqui onde nós estamos, ou seja, com o Senhor reunida. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, você vai ver as almas dos mártires que estão diante de Deus o tempo todo. Se você for ler Lucas, ali entre o capítulo 14 e 16, você vai ver Lázaro falando com Abraão, Então Abraão já está junto de Deus. Você vê que Jesus falou para o ladrão na cruz: hoje mesmo você vai estar no paraíso. Todos esses que foram salvos é a igreja do Senhor e ressuscitados. Então ela não está limitada no tempo e no espaço. Todos os cristãos de todas as eras e lugares estão espiritualmente unidos e fazem parte desse corpo místico de Cristo. Número 2, a segunda coisa importante que você precisa saber sobre igreja, que a igreja nesse sentido se torna visível na reunião da congregação local de cristãos. Não existe cristão que não se reúne em uma igreja local. Pelo contrário, todo cristão verdadeiro anseia em ter essa comunhão. Ele luta para ter essa comunhão. Irmãos, em tempos de guerra, no tempo do nazismo, em tempos terríveis, os homens vinham com aquele sobretudo grandão assim, um de cada parte, se reuniam no centro da cidade, faziam uma rodinha de 3, 4, um tirava o pão, um tirava o cálice, um tirava a Bíblia e um salmo, eles oravam, ceavam e cada um ia para um lado. Os irmãos, os cristãos de verdade, eles se reúnem em cavernas na China, mesmo com risco de morte se descobrirem ele. Eles não abrem mão do culto, eles não abrem mão da congregação por nada. Eles só não querem receber o pão e o cálice, não ouvir a palavra, não cantar ao Senhor por um motivo de vida ou morte. Isso nós precisamos aprender. Nós não podemos deixar a congregação por questões tão pequenas que nós podemos fazer facilmente em outros dias, mas dar a prioridade para a reunião da igreja local. Então, por isso também nós chamamos a igreja com I minúsculo.
O uso do I minúsculo para que haja uma distinção de igreja visível de igreja invisível. A igreja invisível é I maiúsculo, é a igreja do Senhor. A igreja local é I minúsculo, é a igreja de Jesus Cristo, a nossa igreja aqui, tá bom? A igreja local, ela é responsável pela administração dos sacramentos, ceia e batismo, a pregação e o ensino da palavra de Deus e do Evangelho, pela disciplina e cuidado pastoral e supervisão de seus membros. Possui obreiros ordenados, pastores e diáconos, e envia obreiros em missão. Então o povo de Deus, ele é nutrido e alimentado assim, por meio do pão, por meio do cálice, por meio do batismo. É impossível você ser cristão longe do seio da igreja, a não ser que você queira se auto-batizar, auto-ceiar, auto-ouvir a palavra para si mesmo e pregar, se auto-enviar em missão, auto-sustentar a missão, e se auto-supervisionar. Eu temo a Deus, não aos homens. Isso é impossível, tá bom? Então, nós vemos na Bíblia que o modelo bíblico é que Deus comissiona pastores, presbíteros, diáconos, que Deus ordena o batismo, e é por meio deles. Deus ordena a ceia, e é por meio deles. Deus ordena a supervisão. Olha, os missionários aqui indo de cidade em cidade supervisionar para ver se as coisas estavam acontecendo direito. A doutrina, ensinar, encorajar. Então, é assim que a igreja local acontece. Número 3. Pessoas que pertencem à igreja invisível inevitavelmente congregam e se conectam a pessoas em uma igreja local visível. Se não o fizerem por razões justificáveis, forças circunstanciais, devem ser questionadas se são cristãs. Olha que pesado isso. A gente tem que questionar uma pessoa que consegue ficar sem congregar, se ela realmente é uma cristã. Por questões excepcionais, doença, guerras, ainda dá para entender, mas você deve questionar se são realmente cristãs aquelas pessoas que não têm uma razão forte para deixar de congregar, pois não há qualquer evidência na Bíblia de cristãos autênticos que consciente e voluntariamente escolheram viver uma vida cristã privada e individualista, sem encontros regulares com outros cristãos. Basta olhar como as cartas de Paulo foram endereçadas a comunidades locais e uma lida em Atos para perceber que a vida congregacional era simplesmente um fato e uma realidade da igreja do nosso Senhor. Número 4, as igrejas do primeiro século da era cristã reuniam-se em lugares improvisados, nos lares, no templo de Jerusalém, em beira de rios, cavernas, cemitérios e etc. Há testemunho histórico disso nas escrituras e em registros antigos nos livros de história. Entretanto, isso não era necessariamente um modelo eclesiástico. Algumas pessoas defendem isso, que a igreja só pode ser igreja se reunir em uma casa, porque antigamente eles se reuniam em casas. Irmãos, qual é a casa que comporta 250 irmãos? Qual é a casa que comporta 50 irmãos? Quem aqui quer abrir a sua casa para 50 irmãos todo domingo? Quem aqui pode abrir a sua casa? A justiça deixa? É permitido pela lei? Então não há problema nenhum em alugar. Eu tenho problema quando as pessoas chamam o prédio da igreja de templo, que não é templo, é prédio. O templo somos nós, e eu cuido muito isso. No meio batista tem muito templo. O Senhor vai construir o templo, pastor. Não vou construir templo, vou construir prédio, tá? O templo foi destruído, é um prédio só, é um lugar normal. É um lugar normal, como a garagem de uma casa, como a beira de um rio, onde a gente se reúne para cultuar a Deus, só isso. Mas tem gente que defende que por causa disso, então a igreja agora se institucionalizou, e agora Deus não consegue agir na instituição, não. Deus não tem força para isso, Deus não tem poder, né? Então, se eu estou ensinando crianças carentes matemática na minha casa, e ali elas começam a crescer o número, e então não dá mais na minha casa, e eu sou abençoado e crio uma instituição para ensinar essas crianças. Então agora o trabalho já não é mais de Deus, porque virou instituição. Isso é um pensamento totalmente inadequado e irracional, na verdade, porque eu tenho um CNPJ, porque eu institucionalizei, porque eu organizei, né? Agora então Deus não está mais agindo ali, tá bom? Deus, Ele é onipotente, Ele também consegue agir por meio das faculdades, que são instituições, hospitais, que são instituições, e igrejas, faculdades, enfim, Deus é onisciente e onipresente, Ele está em todos os lugares. Então a reunião visível dos santos independe do espaço físico,
Isso é um fato, mas na medida que a igreja foi agraciada pela ação de Deus na história e impactou a estrutura da própria sociedade onde se expandiu, ela foi adquirindo a oportunidade para se tornar mais autônoma e ter condições de se organizar de maneira institucional. Isso não tem problema nenhum. Número 5, claro que a igreja local não pode ser reduzida a uma instituição. Aqui que está o problema, né? Mas é inevitável que na medida que Deus abriu as portas da história para que a igreja local também se institucionalizasse, ela conseguiu empreender de maneira mais eficiente várias iniciativas para o avanço do evangelho, que antes, sem a instituição, eram totalmente impossíveis, tá bom? Principalmente quando o mundo se tornou mais complexo, sem uma mínima institucionalização não seria possível escolas, confessionais, publicação de livros, projetos de educação cristã infantil, trabalhos sociais, hospitais filantrópicos, casa de recuperação, sociedades e comissões de traduções da Bíblia, agências missionárias, escolas dominicais, seminários e universidades cristãs. Negar a dádiva da liberdade institucional é ser um tipo de neoplatonista, ou seja, alguém que crê na doutrina de Platão, grego, que Deus não pode agir no meio da instituição, da matéria. Então, irmãos, nós não podemos ignorar isso. É verdade, número 6, que existem igrejas que deram muito peso à sua dimensão organizacional e que isso acabou por comprometer a sua dimensão orgânica. A gente vê muito isso hoje em dia. Igrejas que lutam pela instituição pelo nome da igreja, para crescer o patrimônio da igreja, se preocupando com a igreja. Só que essa preocupação não é preocupação com cada irmão, é uma preocupação com o nome, com a instituição. Isso acontece, isso é terrível, tá? Então é verdade que existem igrejas que fizeram isso. A igreja local acolhe a igreja invisível, por isso ela tem de prezar mais pelo orgânico do que pelo organizacional. Ainda assim, o que essas igrejas precisam é de disciplina do Espírito Santo e de uma reforma para que voltem à vitalidade. Irmãos, estou terminando, tá bom? Número 7, experiências ruins, ouça isso, experiências ruins em ambientes eclesiásticos abusivos não justificam o abandono da experiência e da vida congregacional. Se você teve uma experiência ruim, em um ambiente ruim, abusivo, isso não justifica você não congregar. Algumas pessoas dão essa desculpa, tá bom? Todo cristão evangélico tem a Bíblia na mão e possui por isso a obrigação espiritual de avaliar pelas Escrituras se o ambiente que se vive é ou não é de acordo com as Escrituras. Se você está em um ambiente ou um contexto em que Jesus não é afirmado, pregado, anunciado como centro, como diriam nossos irmãos pentecostais, chuta que é laço, né? Então todo cristão tem a sua Bíblia e sabe discernir se o ambiente é ou não é. Você não tem desculpa, mas na outra igreja que eu fui o pastor fez um absurdo. Então abandone o absurdo e procure uma igreja bíblica. Número 8, penúltimo, não generalize sua experiência negativa com uma igreja. Não generalize a sua experiência negativa com uma igreja, tá bom? Não se torne cínico. Em geral, pessoas que sofreram em ambientes abusivos tendem ao orgulho, ao cinismo e à introversão. A verdade não está condicionada à sua experiência, ou seja, a sua experiência não diz a verdade sobre todas as igrejas. Existem igrejas bíblicas e igrejas terríveis, mas não é a sua experiência que vai definir a verdade, tá? Esta é uma armadilha psicológica. Desconfie de si mesmo, não tente impor sobre as Escrituras a história que você acha. Deixe a palavra de Deus falar contra você. Lamente pelas péssimas igrejas que existem por aí, mas não se esqueça que Jesus é o Senhor da igreja e Ele providenciou ambientes saudáveis onde você pode desfrutar de comunhão. E eu fico impressionado, irmão. Basta uma entradinha no Facebook que você fica impressionado a quantidade de pessoas que negam coisas tão claras na Bíblia, né? Mas aonde está na Bíblia? Jesus falou que a gente só devia chamar de mestre a Ele. E aí, mas tem várias passagens na Bíblia que Jesus fala que Deus deu mestres à igreja, pastores à igreja. Não, mas eu sirvo a Deus, não sirvo ao homem. A Escritura toda recheada de mandamentos, de ordenanças sobre a igreja. E na verdade ela teve uma experiência ruim numa igreja, ela teve uma experiência abusiva, e ela nega a palavra de Deus e substitui a palavra de Deus pela experiência dela. Ela não entende a palavra de Deus. Então, número 9, eu vou só até o 10. Não idealize a igreja local. Não idealize a igreja local. Não exija dos pastores um desempenho de pregadores de YouTube. Se Jesus é afirmado, se a mensagem gira em torno da realidade da obra de Cristo,
se exalta o Deus Trino, se aponta para as fraquezas pessoais e te convida ao arrependimento e fé em Jesus, e se há compromisso com as Escrituras na sua igreja local, dê graças a Deus. Isso já é um milagre, isso é raro, é raríssimo. Então não viva uma igreja idealizada na sua mente. A sua igreja local vai ter problemas. O seu pastor é esse coitado que vos fala, ele tem problemas também, ele é fraco como todo homem. Então não idealize uma comunidade do jeito que você quer, do jeito que você sonha. Imagina, até porque você é a comunidade, e você não é nada disso que você sonha também para os outros, né? Ah, mas eu acho que deveriam visitar mais. Então visite mais. Ah, mas eu acho que as pessoas podiam ser mais amigas. Então procure ser mais amigo. A gente gosta muito de idealizar e dizer, acho que a igreja deveria ser, né? Eu acho que, olha como é difícil, né? As criancinhas aqui, quando os professores da escola bíblica viajam, eu acho que a igreja deveria ter professores substitutos. Então se candidate a ser um professor substituto. E nesse calor a igreja, né, podia ter um ar-condicionado. Eu idealizo uma igreja com ar-condicionado. Então vá lá e compre em 12 vezes o ar-condicionado, né? A gente quer as coisas prontas, idealiza tudo, mas a gente não quer também ser um modelo ideal para os outros, né? E não é indireta para ninguém, os irmãos sabem, eu falo isso mostrando que o ser humano é assim. A gente tem a tendência de idealizar. Assim é no casamento também. Ah, se meu cônjuge fosse mais paciente. Mas você é paciente, irmã? Existe na mesma frase a palavra mulher e paciência? Existe. Existem mulheres de Deus, mas é raro. É raro, né? Existem homens organizados, na mesma palavra hoje em dia, né? Homens, né? Ó, o Gregor levantou a mão lá, né? É difícil, né? Então, nós estamos diante da fraqueza humana, e uma comunidade de fé, uma igreja, são homens fracos. Nós não podemos idealizar nada. Nós estamos lidando com homens pecadores. É como o casamento, se dá problema a um pecador, eu acho o máximo quando as pessoas vão se casar e vêm falar comigo, eu acho lindo, que eles têm esperanças tão grandes, eles falam, ai pastor, agora tudo brilhou, tudo está lindo. Eu digo, espera. Eu disse assim, por que, pastor? Porque antes era um pecador, agora é dois. Eu disse, agora é dois, entende? Tinha um pecador, agora é dois. Imagina, aí se casarem e tiverem filho é 3 pecadores. Se fizerem 2 filhos é 4 pecadores na mesma casa. Eu disse, é bom, é maravilhoso, mas dá muito trabalho. Não existe aquela família idealizada, né? Aquela da família do comercial de margarina, né? Quem aqui tem de manhã cedo aquela mesa posta com a toalha, suco de laranja feito na hora, o café moído na hora, aquela musiquinha, a margarina passando, os filhos tudo arrumadinho na mesa, sentadinho, né? Pelo contrário, um filho acorda gritando de um lado, mal tu consegue passar um pão numa mão, um filho no outro braço, né? A mulher dá bom dia, passa correndo, bom dia. É difícil, irmãos. Como é que você vai idealizar uma família? O ideal de uma família é o quê? Ter um tempo, pelo menos, para sentar todo mundo, né? Orar, ter um tempo o marido com a sua esposa, para serem românticos, né? E namorados, não só mãe e pai. Por favor, não chame sua mulher de mãe, e nem o marido, por favor, não chame seu marido de pai e mãe, né? Sejam românticos, tá? E vivam o namoro eterno. Então isso é o ideal, que haja romance, que haja a palavra de Deus, mas aquela coisa de perfeição, nós como pais, como a gente pensa, né? Poxa, falei tanto com meu filho, normal, né? Como eu falo com meus filhos, os filhos com os pais. Então não viva uma comunidade de fé idealizada, tá? Por último, evite a tentação de conformar a igreja local às suas expectativas. Tá? Evite isso. A igreja local não é customizável. Muita gente já está intoxicada com um tipo de individualismo e subjetivismo na espiritualidade, não percebe que está o tempo inteiro querendo experimentar algo e conformar a igreja às suas demandas de consumo. A igreja local é uma comunidade, ela é a cara de nós e não do eu. Então eu já disse isso aqui. Essa era a última coisa importante a nós lembrarmos. Por quê? Por que, irmãos, eu decidi falar todas essas verdades? Porque nós vemos em uma época onde a igreja é rejeitada, a igreja está com o filme queimado na sociedade, e tudo que Deus faz é por meio da igreja. A maioria dos cristãos tem vergonha de dizer que é evangélico. Então nós precisamos resgatar o orgulho de dizer que somos evangélicos, e não parar de dizermos que somos evangélicos. Entendem isso?
Nós precisamos resgatar a força da igreja e não parar de dizer que nós vamos à igreja ou deixar de ser igreja. Nós precisamos consertar e lutar pela igreja e amar a igreja e cuidar da igreja, e não simplesmente sair, sumir e fingir que não somos, tá bom? São Cipriano disse: quem abandona a igreja de Cristo não chegará aos prêmios de Cristo. Torna-se estranho, torna-se profano, torna-se inimigo. Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Como ninguém se pode salvar fora da arca de Noé, assim ninguém se salva fora da igreja. Quem rompe a paz e a concórdia de Cristo trabalha contra Cristo. Quem faz colheita longe e fora da igreja, esse dissipa a igreja de Cristo. João Calvino disse: nós precisamos resgatar a visão da igreja como mãe. Essa noção tem sido esquecida ou desconhecida dos herdeiros da reforma protestante. Algumas pessoas pensam que isso é coisa de católico, a igreja como mãe. João Calvino, ele e Lutero Lutero foi o coração da reforma protestante, Calvino foi o cérebro, tá? Olha o que Calvino fala, que nós precisamos resgatar esse conceito de igreja com o título de mãe dos crentes. Quão útil ainda mais, quão necessário nos é seu conhecimento, quando não outro nos é ingresso à vida, a não ser que ela nos conceba no ventre, a não ser que nos dê a luz, a não ser que nos nutre em seus seios. Enfim, sob sua guarda, cuidado e governo nos guarde, até que despojados da carne mortal, haveremos de ser semelhante aos anjos, porque nossa fraqueza não permite que sejamos despedidos da escola, até que tenhamos passado toda a nossa vida como discípulos. João Calvino continua dizendo: a igreja é o ventre no qual o descrente infértil encontra o evangelho. Está impregnada pelo Espírito Santo pela pregação da palavra. É ela que nos nutre, alimentando-nos em seu seio com o leite puro do evangelho, dando-nos mais tarde o alimento sólido da sã doutrina e do discipulado. Ela nos guia com sua longa sabedoria, ensinada a ela pelo Espírito Santo da palavra de Deus, pelos longos tempos da sua história. A mesma sabedoria de Deus em Cristo, a quem ela se submete, e o seu noivo divino humano cuida dela, conduzindo e amando, ensinando-nos através da sua palavra e por meio do seu Espírito e sua igreja. E Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Eu citei Cipriano, citei João Calvino. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Precisamos urgentemente resgatar o significado, o valor e a importância da igreja na pós-modernidade, se quisermos dar cumprimento à grande comissão. Repito, a grande comissão é: vão ao mundo, ensinem o evangelho, batizem, ensinem tudo o que eu vos ensinei. É por meio da igreja que isso acontece. E depois que os apóstolos fizeram isso, eles visitaram todas as localidades onde eles fizeram isso e organizaram igrejas locais, e ali plantaram igrejas locais com presbíteros. Vocês viram Paulo chamando Timóteo, e Paulo diz a Timóteo nas cartas de Timóteo: levanta outros homens que ensinem outros homens, e vão em cada igreja e levantem homens assim. Isso é a igreja, irmãos, não tem como fugir disso. É loucura, é utopia. Finalizo com essa frase: estamos vendo no livro de Atos a importância e a centralidade da igreja para a promoção da glória de Deus, a vinda do reino de Deus, o nascimento do povo de Deus, a edificação dos filhos de Deus. A igreja é a filha de Sião, a Jerusalém do céu. Estamos vendo claramente que todo cristão de fato ama, cuida, centraliza, prioriza a igreja a ponto de viver nela e por ela, e alguns até mesmo morrer por ela. Entendendo agora as palavras de nosso Senhor a Paulo, quando relaciona a igreja em igualdade a ele mesmo. Você vê que quando Paulo estava perseguindo a igreja, Jesus aparece para ele e fala o quê? Paulo, por que tu me persegues? Paulo estava perseguindo a igreja. Ele fala: por que você está me perseguindo, Paulo? Aqui nós vemos que a dignidade, o valor, a importância e a glória da igreja é a mesma importância, glória e valor de Jesus Cristo. Ele é a cabeça da igreja, ele é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Então a mesma importância, glória, beleza, valor, dignidade que nós damos a Jesus, isso é medido com a mesma importância, glória, valor e cuidado que nós temos pela igreja. Se você se importa com Jesus, se Jesus é importante, se Jesus é valioso, se Jesus é o seu Senhor, então a igreja passa a ser também, né? Aquela em que você dá importância, valor, ama, cuida, centraliza, trabalha, dá vida e, se necessário, até mesmo a morte
Isso foi o que aconteceu com todos os cristãos do livro de Atos. Foge muito do que a gente vê hoje em dia, né? Onde as pessoas vão à igreja só para conseguir o que elas querem. Você vem a uma igreja esperando que agora o pastor vai falar uma palavra de bênção, agora o pastor vai fazer uma promessa, né? E você é chamado aqui a um compromisso a dar vida pela igreja, né? É bem diferente, é bem diferente. Você é chamado a estar em discipulado constante com Jesus, a tomar a sua cruz, a aguentar pessoas fracas ao seu lado e amar a igreja e lutar pela igreja. Que o Senhor nos dê graça para fazer isso, meus irmãos. Queria convidar todos a ficarem em pé, para que a gente venha cear. Irmãos, aqueles que são batizados